Olá pessoal, vamos falar de design de interiores. Esse é o nosso assunto. Meu nome é José Marcos Novak, eu sou arquiteto de formação, designer também de formação e atuo na área de design de interiores e também como professor, né? E o nosso assunto aqui do design de interiores está muito ligado aos conceitos históricos, mas eu não costumo contar a história assim de maneira cronológica, não. Eu faço algumas pontes entre passado e presente, até porque no design de interiores a grande contribuição é que a gente pode usar um arquivo enorme de referências históricas, né? Então eu falo muito de evolução, né? Dentro desse gráfico que a gente está vendo aqui, vocês estão vendo essas manchas aí que falam muito dessa questão da evolução da atuação humana na manufatura dos objetos, na relação entre as coisas criadas, que hoje são acervo para o nosso design de interiores. E que quanto mais o profissional utilizar isso, mais ele vai ter gabarito, né, para poder utilizar de forma prática, né? Então assim, ele contribui muito na questão prática das coisas ligadas à criatividade, né? Bom, naturalmente o tempo dessa evolução toda ele não é curto. Ele avança desde 3.500 antes de Cristo até muito antes também e até os dias de hoje, né? Mas as referências elas mudam um pouco de acordo com cada cultura, né? Por exemplo, vocês estão vendo aqui a cultura China-Japão, ela perdura por muito período, né, nesse contexto, né? O Egito também e tal. Alguns são mais pontuais e a gente vê algumas coisas que são mais circulares, de modo mais pontual, como eu falei, mas eu acho que daí a gente pode utilizar de maneira muito livre esses conceitos todos, né? Vocês estão vendo a última mancha lá em verde, Américas, né? As Américas, por ter um contexto, apesar de ter tido povos aqui que existem há muitos e muitos anos, o conceito de disseminação dessa arte ele acabou sendo mais recente, né? Bom, então numa linha do tempo a gente consegue aí diferenciar, né, a antiguidade, Idade Média, Idade Moderna conforme os conceitos históricos que a gente sabe, né? Lembrando que 4.000 antes de Cristo você tem as referências mais antigas, passando pela queda do Império Romano em 416, depois a tomada de Constantinopla em 1453, que dá início ao Renascimento, e depois a Revolução Francesa, até os dias de hoje, né? Vamos falar em primeiro lugar da cultura asiática, né? Por que a gente tem a cultura asiática como uma grande referência, né? Em primeiro lugar, porque ela ocupa hoje maior parcela, né, de área, né, das terras habitadas do planeta Terra. E a população também é outro fator muito importante. Você imagina que 2/3 da população hoje é oriunda da Ásia, né? Então, assim, nessa primeira aula a gente vai dividir a Ásia em 3 partes, né, que são as culturas chinesas e japonesas, a Ásia ligada à Índia, né, e a Ásia do Oriente Médio, né? Então são essas 3 referências que a gente tem. Lembrando que, por serem culturas muito antigas, elas estão muito ligadas à religião. E a religião asiática, ela é basicamente também muito diversa, mas existe ali uma grande influência do budismo, né? Então, assim, na China a gente tem as culturas mais antigas, mas a partir do momento em que a cultura budista chegou na China, ela passa também a mudar isso. O Japão também assimila a cultura budista. A Índia, que é justamente a origem do budismo, mas a Índia a gente divide entre a Índia budista, a Índia hinduísta e a islâmica também. E as culturas do Oriente Médio, que são naturalmente islâmicas, né? Vamos falar primeiro da Ásia, China e Japão. Bom, com referência à China, eu acho que o mais importante saber são as dinastias, né? Então, todas as vezes que você ouve falar, por exemplo, de dinastia Ming, está ligado às culturas ligadas à porcelana e tal, e que são referências
que passaram pela Europa durante as grandes navegações e que chegou até hoje num antiquário que você pode achar muito bem um vaso Ming, embora ele vai se custar muito caro, mas ele existe aí por aí afora, né? Mas ela começou um pouco antes, na dinastia Tang e na Song, que são desenvolvimentos principalmente da cerâmica, né? Cerâmica e do bronze também. Lembrando que o bronze ele é uma liga, né? Ele é uma liga, ele não é um material encontrado na natureza, ele é uma liga, portanto ele tem uma propriedade já muito ligada à atividade humana, né? Então a dinastia Tang está basicamente associada ao budismo, né? Mas a cultura das manufaturas chinesas dessa época é muito forte a influência e a manufatura da cerâmica, né? Essa cerâmica, um vaso da dinastia Ming, né, do ano mais ou menos de 1300 a 1600, que é o período dela, você vai encontrar esses famosos vasos brancos, né, e azuis, que são ligados a essa cultura, né? Mas a porcelana e a cerâmica, né, principalmente a porcelana, né, que é uma cerâmica mais refinada, ela ganha uma primazia, né? Mas os móveis e tal, eles também são utilizados, né, de maneira muito sintética, né, como vocês estão vendo aqui, com acabamentos muito precisos. E algumas referências, por exemplo, esse vaso, esse pote, né, Ming, que deu origem até, não por acaso, a uma peça muito conhecida do nosso cotidiano, que são essas cerâmicas da Le Creuset, né? Evidentemente a Le Creuset pode ter se inspirado nesse período. E assim, a inscrição de elementos decorativos sobre a cerâmica e tal, que isso é muito forte. A laca é outra influência muito grande dessa cultura. E a arquitetura como um todo, ela obedece uma espacialidade, né? Então, essa espacialidade ligada à China, ela está muito ligado à amplitude de espaço, né? Ela tem assim as superfícies muito amplas, porque a China, ao contrário do Japão, é um território muito grande, né? Então, assim, uma coisa também interessante de perceber é o seguinte, que a arte ela está muito ligada à caligrafia. Então, assim, todas as peças artísticas dessa época, elas estão muito forte a questão dessa caligrafia. Por isso, então, que a escrita chinesa, ela passa também a ser um elemento artístico, né? E o Japão, isso não é diferente, porque no Japão, a base da cultura japonesa, ela veio da China, embora o Japão seja um pouco mais recente do que a China. Mas você vai ver o bronze também utilizado, coisas muito semelhantes a essa peça, mas são culturas completamente diferentes, né? Eles vão se especializar em outras fontes de design, no caso aqui o kimono, né? E os jardins japoneses também, que são coisas muito fortes dentro dessa cultura, né? O bonsai é o elemento, talvez um dos elementos mais tradicionais da cultura japonesa, né? Embora a técnica do bonsai tenha sido descoberta, digamos assim, na China, ela é basicamente japonesa, né? E o que é o bonsai? É uma miniatura de algo que é muito grande, justamente por uma referência também a essa questão do território, né? Ser um pouco mais compacto. No caso do Japão, bem mais compacto, né? Então o design do vestuário passa a ser uma referência muito forte no Japão e hoje a gente tem aqui as referências do design moderno japonês, né? Bom, o Japão também desenvolveu uma primazia no design de móveis e de interiores, né? O Shiro Kuramata foi um grande designer dos anos 80 que se inspirou em toda essa cultura ancestral. Tadao Ando é um arquiteto contemporâneo que também vai se utilizar de culturas ancestrais. Por exemplo, no caso, o Katsura Imperial Palácio, né? Que é uma obra mais ou menos do século XVII e que perdura em forma até hoje, né? Então, assim, essa faz parte da cultura chinesa e japonesa. Mas também a gente tem que falar da Índia, né? Como uma cultura que também é ancestral e também ligada à religião. Mas no caso da Índia, como as religiões são muito mais pluralistas, a gente vai falar do budismo, do hinduísmo e do indo-islâmico, né, que são as influências aqui.
Então, você vai ver a referência da arte budista, né, na Índia, que são as primeiras manifestações da arte, vamos dizer assim. Você também vai ver a arte hinduísta, que daí tem toda aquela cultura do Shiva, de uma divindade chamada Shiva, do Brahma e do Vishnu, né, que também é manifestado na arte, nos palácios e tal. Ganesha, que é uma figura também da religiosidade indiana, e a arte hinduísta, que é o exemplo mais, vamos dizer assim, mais cristalino desse momento, é o famoso Taj Mahal, que foi construído em 1648 e está lá como um emblema mundial até hoje. O Oriente Médio talvez seja, vamos dizer assim, como berço de uma civilização, talvez seja o mais antigo de todos, né? Porque a Mesopotâmia, que é a origem de toda essa cultura e que talvez dê origem também à nossa cultura ocidental, justamente no nome está implícito, Meso, meio, e Potamos, rio, quer dizer, uma terra entre rios, né? E é tido pelos historiadores como o berço da civilização ocidental. Vocês estão vendo que é uma cultura de mais ou menos 7.000 anos antes de Cristo, portanto é muito antiga. E a esta cultura está associado o desenvolvimento, o uso da roda e também é a origem da escrita, né, da nossa escrita ocidental, que é de lá. A religião é politeísta, bem diferente das religiões indianas e chinesas e japonesas, e os deuses são antroposomórficos, né? Bom, é muito comum a gente associar essas culturas aos famosos jardins suspensos da Babilônia, que ninguém sabe exatamente como foi, mas por relatos de historiadores, acredita-se que é uma imagem parecida com essa que está sendo mostrada, né? Cabe também o desenvolvimento do vidro e peças do cotidiano que justamente eram apoios para livros, enfim. A gente tem que lembrar o seguinte, essas culturas, elas são culturas nômades, né? Então, portanto, quando você ouve falar, por exemplo, nos tapetes persas, né, que é uma referência a essa cultura. Por que o tapete? O tapete era uma peça que você transportava ao longo dos seus itinerantes, né, do seu uso itinerante. Então, assim, você mudava de lugar, você mudava e levava o tapete junto. Então, por isso, na cultura do Oriente Médio, é tão presente essa questão do tapete persa, né, chamado hoje em dia. Então é isso para essa aula, nos vemos na próxima.